Boa noite. É uma alegria novamente estar aqui, né? Semana passada eu faltei. O Sérgio falou que vai cortar meu ponto. Mas estamos de volta para mais uma tarde, né? De reflexões, de conhecimentos, que sempre trazem alguma coisa de novo, uma novidade, que nos alerta, que nos inspira, muitas vezes que nos incomoda, mas que sempre nos leva a refletir no nosso papel aqui na Terra, o que estamos fazendo aqui. E nessa reflexão, nos encaminhar para uma direção de um mundo melhor, que começa em nós mesmos. E hoje, com uma alegria muito grande, né, que estamos com o nosso companheiro aqui de BH, palestrista da noite, Marcos Leão, né, escritor, médium, divulgador da doutrina espírita, conhecedor também da doutrina. Então, que está abrilhantando as nossas perguntas e respostas na noite de hoje. E é com ele que nós vamos começar, né, a noite de hoje, lembrando que os estudos são gravados e que depois serão publicados na internet para que mais pessoas tenham acesso. Tá bom? Pode começar, Marcos. Seja bem-vindo. Você tem certeza? Boa noite, gente. Tudo bem? Primeiro, também é uma alegria retornar aqui para a gente bater essa bola, né? E poder aprender um pouquinho mais com todos vocês. Bom, a minha proposta aqui é uma coisa muito comum. Eu não vou ler tudo, né? Vou fazer um resumo, porque já me disseram que aqui debaixo dessa cadeira tem um botão que dá choque quando a gente fala demais. Então eu já vou me prevenir. Mas é o seguinte, é dificuldade em relacionamento, né? Então essa pessoa relata que ela está muito envergonhada e não está conseguindo dar direcionamento à vida dela por causa de um desentendimento e certamente uma discussão, né, com uma pessoa muito próxima, e essa pessoa com a qual ela discutiu fica o tempo inteiro repetindo essa situação. Ela diz aqui, essa pessoa diz que está se sentindo muito envergonhada, muito entristecida, mas também ela não tem uma estrada para poder chegar para essa pessoa e reconstruir essa relação, né? Ela diz também que ela tem certeza que ela contraiu aí uma dívida e ela está com vontade de arrumar isso, mas está sem condição de fazer. Bom, primeiro eu acho que é uma circunstância humana, né? Desavenças, diferenças, elas fazem parte do espírito que está em construção, ou seja, todos nós que estamos aqui no mundo de expiação e provas. E eu acho que a melhor coisa a se fazer é aguardar um momento apropriado. Porque parece, segundo o que está escrito aqui, que ambas as pessoas envolvidas nessa questão ainda estão muito machucadas e... Sabe quando você rala o joelho no asfalto e aquilo está daquele jeito ainda? Então, qualquer alternativa, né, vai acentuar ainda mais a dor de ambas. Mas ela coloca duas palavras aqui muito legais, que eu acho que já é um caminho, uma luz no fim do túnel. Ela fala que está envergonhada e arrependida. Então, são duas propostas muito interessantes que já denotam a disponibilidade dessa pessoa em poder fazer as coisas de maneira diferente. Eu digo para vocês que a gente vive isso porque eu já vivi uma situação como essa, e muito mais premente do que a dela, inclusive com agressões físicas. E quando eu vi que as coisas estavam ficando muito difíceis, eu aguardei um momento apropriado, chamei essa pessoa e nós tivemos uma conversa muito franca. E essa conversa franca resultou numa construção de uma relação mais saudável do que a que a gente tinha algum tempo atrás. Então aguarde um pouquinho essa feridinha criar aquela casquinha quando começa a cicatrizar, e aí no instante apropriado, no momento adequado, você vai sentir isso, né? Você chama essa pessoa, no Evangelho tem até um roteiro muito legal, né? Chama essa pessoa na intimidade, num lugar neutro, se possível num shopping onde tem muita gente, porque aí se tiver agressão, o pessoal separa. E converse. Porque pode rolar, né, gente? Converse,
né? Se coloque o mais próxima possível, faça essa ponte para que ela também possa vir em sua direção e ambas reconstruírem dias melhores, porque não há como a gente ficar carregando esse peso pela nossa vida fora, né? Mas espera o tempo direitinho, você vai saber como é, quando será, e vá fazendo. Se não puder ser no mesmo momento, homeopaticamente. Mas envergonhar-se e arrepender-se já é um caminho muito legal para isso, né? Pessoal, boa noite. É uma satisfação para a gente estar aqui de novo. Vamos ser um pouco mais objetivo, então, para a gente dar conta das perguntas que já chegaram bastante. Eu sou diabética e insisto em comer doces, coisas que não pode. Sou suicida? Bem, pois é, para quem só não conhece, a pessoa, provavelmente, ela se referiu, né, àquela questão do André Luiz, quando ele chegou no nosso lar. Né, eles começaram a falar a ele que ele tinha cometido um suicídio involuntário, né, mas ele disse que ele gostaria de viver, que aquilo não tinha acontecido, que ele não tinha se suicidado. Mas aí o mentor, né, vira para ele e disse que o fato dele levar uma vida desregrada, né, muita bebida, aquilo acabou ocasionando a morte dele. Então foi um suicídio involuntário. Então isso, depois, né, que o Chico trouxe esse livro, esse conhecimento, isso foi sendo falado no meio espírita, então provavelmente a pessoa está se referindo a esse episódio. Ela é diabética, ela não pode comer doce, mas mesmo assim ela come, que é algo que vai fazer mal para o organismo dela. Então ela está se referindo a isso. Sou suicida? Bem, o que os espíritos nos esclarecem, gente, que tudo depende do nível de conhecimento que a pessoa já adquiriu acerca de um ato e da intencionalidade. Intencionalidade. A questão é, essa pessoa, quem come doce, está querendo morrer? Óbvio que não, a intenção dela nunca é essa, entende? Por isso que depende também dessa intencionalidade. Mas a questão é, a partir do momento que a pessoa já iluminou um pouquinho a sua consciência, já iluminou um pouquinho o seu conhecimento dessas leis divinas, se ela sabe que algo está fazendo mal para ela, para que ela vai continuar nesse ato? Né? Pascal, né, o Blaise Pascal, ele falava assim, olha, todos aspiram à felicidade, até os que vão para a forca. Então, todos nós aspiramos felicidade. A pessoa está comendo doce, vai comer muita gordura, é lógico que ela está querendo ter satisfação. Porque todos nós aspiramos isso. Até as pessoas que cometem suicídio voluntário também estão aspirando a acabar com aquela dor, com aquele sofrimento que eles estão naquele momento. Então, em última instância, também está aspirando à felicidade. A questão toda é, quando o Espiritismo vem e fala para a gente que nós somos espíritos imortais, você tem que começar a colocar na balança. O que é mais importante para você? Prazer físico ou prazer espiritual? Prazer material, sensação, ou prazer ético-moral, sentimento? O que te faz movimentar? Entende? Na hora que você entender que isso aqui é uma passagem de 80 anos, que 80 anos não vale nada na eternidade, e que você tem que cuidar bem do seu corpo, porque ele é um instrumento de manifestação do espírito, opa, aí o camarada já começa a cuidar bem da célulazinha dele. Espera lá, né? Nós somos 100 trilhões de micro-organismos aqui, ó, tudo se coabitando em nós. O camarada, quando ele começa a ter essa consciência, e ele sabe que ele tem que cuidar, o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que cada célula também possui um princípio inteligente nela, que depois vai passar pela evolução, que vai chegar também a ter um espírito consciente. Cada célula também possui um princípio inteligente. Quando a pessoa se conscientiza disso, ela sabe que ela tem que cuidar do próprio corpo. Gente, é a maneira de você manifestar nesse mundo, então é lógico que você tem que cuidar dele. A pessoa colocou na balança, ela sabe que isso aqui é só uma fase e que ela tem que prezar pelo prazer espiritual, aí ela vai cuidar do físico, né? Mas, é o que eu disse, depende sempre da intenção, né? Está aspirando à felicidade, mas se começou a ter consciência, né, regre, manere, equilibre-se, faça aí uma introspecção, né, uma reflexão consigo mesma, e que aos poucos você vai cuidando melhor de você. Muito boa a resposta do Tiago. Só um complemento, porque quando a gente recebe a pergunta aqui,
a gente não sabe nem o nível da diabetes, né, que tem vários níveis, e nem o nível daí da vontade, digamos assim, ou da dependência do doce. Porque do álcool a gente tem o alcoolismo, né? Parece que do chocolate também tem, chocolatra, né? Quem sabe tem de doce também aí, e aí a recomendação talvez até seja procurar uma ajuda, porque muitas vezes a pessoa não tem força suficiente por causa de físico, né? E talvez um nível de diabetes muito grande, que não pode nenhum tipo de doce, tem que procurar ajuda realmente profissional para sair. Eu tenho uma pergunta aqui muito interessante, muito filosófica e profunda, que é o seguinte: temos observado o avanço da genética. Pode-se predefinir a cor da pele, dos olhos de uma criança. Não sei se já chegou nisso não, mas a gente escuta que está quase, né? Se não chegou, está quase. Na fertilização in vitro, pode-se eliminar riscos de doenças hereditárias. Recentemente foi isolado um gene que pode induzir a inteligência. Olha que maravilha, né? Podemos até escolher que nosso filho vai ser inteligente, ou mais inteligente, ou não. Podemos pensar que em breve poderemos criar raças de super-homens ou de semideuses. Como o Espiritismo encara essas possibilidades? Como ficam as questões das doenças hereditárias que podem ser motivos de expiação? Muito boa questão. E não é uma questão de hoje, não. Kardec faz essa questão no Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta se é lícito ao homem interferir nos processos da natureza. E os espíritos vão responder, só não me pergunte a questão, porque aí tem que ter o Alexandre Moll, outro aqui, que sabe tudo decoreba. Mas tem uma questão lá, depois eu posso pesquisar e trazer para vocês, que fala que sim, que Deus deu ao homem inteligência exatamente para interferir nos processos da natureza, para melhorá-la onde cabe. Por exemplo, foi através da inteligência que o homem quase já eliminou do planeta Terra a poliomielite. Aí a gente vai, mas se alguém precisar de nascer com a poliomielite para problema expiatório, vai ter que procurar outro planeta primitivo que tem poliomielite. Se a gente conseguir eliminar a polio aqui e um espírito não conseguir evoluir sem poli, ele vai ter que procurar outro planeta, não vai ter jeito para ele. Por isso é que em quase todas as minhas falas sobre a regeneração planetária, eu digo, se vocês precisam de sofrimento para evoluir, cuidado, porque no planeta de regeneração a evolução é através do trabalho e do amor. Se a gente não consegue ainda amar, e infelizmente a maioria ainda não consegue, vamos pelo menos aprender a trabalhar. Vamos evoluir pelo trabalho. Porque no planeta Terra o sofrimento o homem já está eliminando, gente. Quanto que a ciência já evoluiu e já eliminou um tanto de sofrimento que tinha antes? Olha a nossa medicina, o tanto que avançou, os sofrimentos terríveis que tínhamos no passado e que hoje a medicina... Então, é natural, é comum que os planetas evoluídos já eliminem as doenças, eliminem as dificuldades, a vida vai ficar mais tranquila de ser vivida. Então, aquele espírito que tem que pagar muita coisa e só consegue resgatar, não gosto nem da palavra pagar, nem da palavra resgatar, mas é isso mesmo, não consegue ainda evoluir a si mesmo, a não ser com sofrimento, a Terra não vai ter condições de recebê-lo. Ele vai ter que procurar um planeta que consiga proporcionar o sofrimento para ele, um planeta primitivo. Porque a Terra, nós, graças a Deus, estamos paulatinamente eliminando. Então, as melhorias são bem-vindas. E Deus vai permitir essas melhorias à medida que o homem vai avançando. O problema é que a moral, e o Livro dos Espíritos fala isso também, ela
vem depois do intelectual. E como eu evoluí o intelectual, mas a ética demora um pouquinho mais, porque a ética é a reflexão sobre a moral. Então, por exemplo, hoje nós estamos discutindo na questão da genética o clone. Então, olha só, o homem já pode clonar o homem. Eu já posso fazer um clone do Marcão. 2, 3, 4, 5, 10. Agora, a pergunta é, isso é ético? Eu posso, pela ciência eu já posso. Agora, é lícito? Eu quero, isso é bom? Que utilidade tem isso? A que princípio isso se recorre? Então, a ética vai ter que limitar o poder que o homem está tendo. Porque quanto mais inteligente nós somos, maior o nosso poder de interferência na natureza. Mas tudo que eu sou capaz, eu devo? Pergunta é, eu devo clonar o Marcão? Né? Então, aí que vem a evolução moral. A genética está desenvolvendo, ótimo. Então, se é, por exemplo, para eliminar a doença, eliminar o sofrimento, eliminar a violência, é ótimo. Nós vamos fazer isso. Voltamos a Paulo, né? Muita coisa eu posso, mas tudo que eu posso, eu devo fazer, é-me lícito fazer, né? Só lembrando, né, Jomar, que essa questão, quando vocês lerem Missionários da Luz, lá tem os construtores genéticos, né? O que fazem os construtores genéticos, além de escolher também um espermatozoide, né, que tenha ali uma combinação melhor para que aquele espírito tenha aquele tipo de experiência, né? Isso aqui, gente, ó, quando a gente sai dessa ética que o Jomar falou, né, a nossa humanidade conhece muito bem isso, né? Palavrinha eugenia, né, que é tentar construir uma raça perfeita. O que Hitler tentou, se não isso, mas sem a ética? Então, tem que caminhar juntos esse progresso moral e intelectual que o Jomar disse, porque senão a gente faz, né, outras atrapalhadas que nós já fizemos aí na nossa humanidade. E sem levar em consideração também um aspecto espiritual, né? Porque a gente clona só a forma, a essência fica lá. Bom, a minha pergunta é o seguinte, ela fala sobre a questão da pena de morte, como o Espiritismo vê essa questão, e quais as consequências, né? Qual a responsabilidade para os réus e para o executor. Bom, para a sociedade materialista, a pena de morte é a eliminação de um psicopata, de um sociopata, todas essas questões que a gente tem visto aí nas nossas TVs, jornais e meios de comunicação. Ótimo, matamos, acabou. Para o espiritualista, o espírita, a gente só transferiu o problema, né? Nós matamos o corpo físico, mas a essência criminosa continua agindo a partir do momento em que ela tiver essa oportunidade, seja em que região da erraticidade ela estiver. Um exemplo nós vamos ter no livro Memórias de um Suicida, quando o Camilo ele já recobra uma certa segurança mental e emocional e ele é levado a conhecer a região onde ele estava, e ele vai num setor onde existem prisões mesmo, como os nossos presídios aqui. E lá, então, junto com um padre, ele vai visitar, mas ele não pode entrar na cela, de um desses psicopatas ou sociopatas que a gente tem aqui na nossa sociedade. E ele está preso, recluso, ele só recebe a prisão do seu carcereiro e desse padre que, durante um período já acentuado, vai ali conversar com ele, num processo terapêutico, coisa que não estava resolvendo muito. Então, a pena de morte, ela não resolve a questão, né? O que nós temos que pensar é num processo de educação na sua totalidade. Educação social, política, econômica e espiritual. O Livro dos Espíritos, ele vai responder para a gente também essas duas questões que ela pede aqui. A situação do réu e a situação do executor. Vocês já assistiram o filme A Espera de um Milagre?
Vocês lembram quando aquele grandão assim foi executado? O outro tinha que molhar a esponja, colocar sobre a cabeça dele para que o sofrimento fosse menor. E ele, no instinto de crueldade e vingança, ele não molha a esponja. Ele coloca a esponja seca sobre a cabeça do executado. E ali ele sofre de uma maneira desnecessária. Aí está o ponto de referência. Depende do nível de conhecimento, de entendimento e de intenção. Se é um grupo se é um executor que não tem essa vivência do seu ponto de vista de espiritualidade, ele vai ter a oportunidade de dizer sim ou dizer não, né? E se porventura ele conhece ou desconhece, mas usa de uma intenção mais cruel, certamente, na proporção do conhecimento ou desconhecimento dele, a sua própria consciência, num determinado momento, irá fazer com que ele reflita sobre aquela ação e várias outras. Então, resumindo, para nós espíritas e espiritualistas, a gente só está transferindo um problema, tirando da dimensão física e levando para a dimensão espiritual. E a responsabilidade de quem executa, de quem condena, leva em consideração o seu grau de entendimento da vida, nos seus vários ângulos, e a intenção com a qual ela deliberou que aquele indivíduo, aquela pessoa, fosse cerceada da sua vida física. Tá bom? É isso. Boa noite. Existe a possibilidade de a pessoa se sentir cansada durante o tratamento espiritual? Sim, existe. Por quê? Então, vamos lá. Antes de se atribuir o cansaço ao atendimento espiritual, primeiramente essa pessoa tem que sentar, reavaliar os seus hábitos para ver se a causa não está em nenhuma condição física. Sempre primeiro... Gente, nós estamos num planeta material. Primeiro, o que nós sentimos mais, então, é de causa material, o que nós sentimos no organismo, no corpo. Então, primeira coisa, a primeira resposta, você tem que procurar no físico. Primeira resposta é no material. Então, a pessoa vai sentar e ela vai ver hábitos alimentares, como é que estão, atividade física, se faz, se não faz, não é? Avaliar sono, padrão de sono, como é que está. Esse cansaço não está sendo proveniente dessas outras alterações? Supondo que ela fez todas essas avaliações, realmente não encontrou nenhuma causa, mantém um padrão de vida como tinha antes, depois realmente que começou o tratamento espiritual, é que deu esse cansaço. Por que que pode acontecer? É lógico que o tratamento espiritual, o fim dele, o objetivo é a melhora não só para o encarnado, que está procurando tratamento, mas também para o desencarnado, tá, gente? Supondo que haja obsessão, supondo que haja algum espírito ali influenciando aquela pessoa, o tratamento espiritual é sempre para todo mundo que está envolvido. Nunca é só para uma pessoa. A pessoa entra aqui e começa a fazer um tratamento espiritual. O objetivo da espiritualidade não é só satisfazer, entre aspas, aquela pessoa que está procurando o atendimento. Também é dar terapêutica para o espírito, para todos os espíritos que estão envolvidos naquela situação. Então, o que acontece? A espiritualidade chega aqui e começa a querer conversar com um espírito que está obsidiando alguém. Estou supondo, tá? No caso do tratamento espiritual. Esses espíritos que obsidiam essa pessoa, é lógico que eles vão exacerbar suas atividades com ela para que permaneçam a obsidiando. Mais uma vez, no livro Missionários da Luz, vocês vão ver uma equipe espiritual e encarnada que o André Luiz acompanhava, que acontecia o seguinte: o pessoal ia para a reunião mediúnica, o pessoal estava lá, fazia o tratamento, saía até mais ou menos bem, com o campo mental limpo, com os pensamentos bem ali caracterizados, num raciocínio lógico. Na hora que saía para fora do centro, voltavam às velhas práticas, voltavam aos velhos pensamentos. Aí os espíritos que estavam lá de fora já juntavam neles de novo, e eles voltavam para as velhas práticas. O que acontece? Quando começa a tratar do espírito aqui, é óbvio que ao sair, essa equipe, aqui eu estou supondo, tá, gente? Eu não estou dizendo que é o caso dela, não. Esses espíritos que eventualmente estejam obsidiando, eles vão exacerbar essa obsessão nessa pessoa, que está aqui encarnada procurando o tratamento, porque eles não vão querer deixar. É uma pessoa que é um instrumento desse espírito conseguir os prazeres dele. Então, ele vai querer que essa pessoa seja curada, entre aspas, curada aqui, vocês entendem que não existe cura definitiva para isso, é só essa reforma de pensamento. Então, é lógico que ele não vai querer, ele vai
juntar nessa pessoa de novo, vai exacerbar, vai querer que ela volte a essas velhas práticas dela. Se ela não reforma intimamente e ela volta a fazer as velhas práticas, com certeza essa influência vai estar mais forte. Aí sim ela pode sofrer esse cansaço, aí sim ela pode sentir esse abatimento orgânico por causa disso. Então, o que é muito importante para uma pessoa que está procurando um tratamento espiritual? Reflexões, mude os hábitos nocivos, né, o caso lá da diabética. Reformule os seus hábitos, procure hábitos saudáveis, se alimente bem, né, durma bem, faça uma atividade física, cuide do corpo e também do espírito. Então, faça reflexões, faça a sua reforma íntima, não volte às velhas práticas, que aí sim esse tratamento ele vai ser efetivado, né? Aí ela não sofre esse cansaço. Tem uma questão aqui muito interessante, que é a seguinte: como eu devo conversar com os espíritos desencarnados, meus protetores, em voz alta? Como conversa, ou se ele tem acesso ao que pensamos? E uma segunda mais complicada: Jesus morreu na cruz para nos salvar ou para nos servir de exemplo? Bom, a primeira, com um protetor especialmente, não precisa falar. Só você pensar, fazer a prece em silêncio, ele já escuta. Porque o protetor ele tem uma ligação muito forte com a gente, desde o nascimento. Então, se você pensar e pedir, você vai ouvir também a resposta dele no fundo da consciência, lá no fundo. Então, o protetor ele é muito ligado, ele é muito sintonizado com você. Agora, a gente recomenda com outros espíritos, por exemplo, no Evangelho, no lar e tudo, fazer em voz alta, porque outros espíritos podem não ter a condição de ouvir os seus pensamentos. Então, espíritos aí precisam realmente que você fale, não tem a sintonia com você. Mas o protetor, ele escuta seus pensamentos, sim. Ele tem uma ligação muito afinizada com você. Agora, a questão do Jesus morrer na cruz, né, é uma ideia, essa ideia que ele veio para nos salvar, que é chamado soterologia, vem de soterológico, né, que é de Salvador. Inclusive, quem nasce em Salvador é soteropolitano. Sabia disso, Marcão? Soteropolitano. Então, isso é soterologia. O que acontece? É uma ideia que primeiro a gente tem que fazer assim, mas salvo de quê? A primeira questão que a gente pergunta, salvo de quê? Salvo do pecado de Adão e Eva. Todos nós estávamos condenados pelo pecado original. Todos nós éramos, então, pecadores, por causa daquele pecado. E Jesus veio, morreu na cruz e nos salvou. Então, essa ideia, tá, do salvamento de Jesus. Então, na verdade, Jesus veio não para nos salvar desse pecado original, né, que tem toda uma simbologia que não dá para falar agora, senão eu vou tomar muito choque. Questão do pecado original, ou seja, não dá tempo aqui da gente falar, merecia uma palestra, porque tem uma simbologia realmente do pecado original, que é a questão da transmigração das almas planetárias. Então tem sentido isso também, especialmente para o povo hebreu, que foi o povo que trouxe essa tradição. Agora, Jesus veio para exemplificar o amor em toda a sua plenitude. E esse amor em toda a sua plenitude é, inclusive, renúncia, que é uma coisa que os materialistas não entendem. Como é possível o ato de renúncia? Como Jesus renunciar à própria vida e ainda falar assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É uma coisa tão extraordinária que até hoje a gente fala e arrepia todo, de tão forte é o exemplo. Então, ele passou por isso para exemplificar, mesmo com os maiores sofrimentos, e mesmo perdendo a vida física, ele continuou amando, até o último momento.
e perdoando, um ato supremo de renúncia. Então, foi esse o porquê que Jesus passou por essa experiência, para nos exemplificar, tá bom? O amor. A minha aqui são 3 muito parecidas, aí eu vou fazer um mix, tá? Como perceber que estamos obsidiados, mesmo não sendo médiuns ostensivos? Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos nos influenciam, né? E os espíritos respondem que sim, de ordinário são eles que nos dirigem. Então, vou dizer para vocês aqui uma verdade sem a menor sombra de dúvida de eu estar errado. Todos nós aqui somos obsidiados, gente. Não tem, todos nós sofremos a influência dos espíritos. A única coisa que a gente tem que se atentar é verificar que tipo de influência, qual o tipo da influência que nós estamos dando guarita, que tipo de observância, que tipo de proposta nós estamos efetivando na nossa vida concreta de relação emocional, psicológica. Porque livre dessa influência, nenhum de nós somos. Então, obsidiados simples, né? Ou na categoria que Kardec coloca didaticamente, obsessão simples, todos nós estamos inseridos, sem exceção. Mas a obsessão, ela obedece a níveis que didaticamente Kardec foi colocando. Logo depois vem a fascinação, logo depois vem a subjugação. E esses 2 níveis, a gente vai ter, aliás, na fascinação, nós vamos ter uma condição de poder fazer uma análise mais sucinta do que está ocorrendo conosco, principalmente se nós prestarmos atenção ao que o nosso ciclo de amizade, de pessoas que estão próximas, começarão a apontar sobre o nosso comportamento e as nossas atitudes. E há a possibilidade de uma reversão se buscarmos ajuda numa casa espírita, uma ajuda psicológica, porque hoje a psicologia, a psiquiatria, quando ela verte para essas questões, do ponto de vista espiritualistas, juntamente com as terapias apresentadas nas casas espíritas, são efetivas. Mas quando a gente chega no nível didático da subjugação, essa questão já foge ao nosso controle, porque essa individualidade já nos assume em todos os quesitos. Emocional, espiritual, nosso sistema nervoso já é todo conduzido por uma outra vontade. E as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas do que no processo da obsessão simples e no processo da fascinação. Quando eu falei assim dessa questão da obsessão simples, então quer dizer que eu não preciso me preocupar com isso porque todo mundo é. Não. Devemos nos preocupar sim, porque a gente tem que levar em consideração quais são os nossos objetivos de vida. Afinal de contas, nós não somos marionetes, né? Nós somos o princípio inteligente da criação, dotado de valores que para a maioria de nós ainda é desconhecido, mas que nos dá total condição da autonomia do nosso viver. Então, precisamos, sim, prestar atenção nas questões que aparecem na nossa mente, na nossa emoção, nas atitudes que, às vezes, fogem àquilo que, corriqueiramente, é o nosso perfil, de maneira que, de uma forma muito presente, mas sem também teoria da conspiração, a gente resolver essas questões conosco. O fato é que a influência dos espíritos é uma realidade, e a gente tem que prestar atenção que nível de influência a gente tem cedido. Boa noite. Minha mãe está na UTI, o caso é grave. Não aguento mais vê-la assim. Por que sofre tanto? Está viva por causa dos aparelhos? Bem, essa é uma pergunta, né, que cala um pouco na gente, porque eu sou técnico de enfermagem, eu trabalhei durante 3 anos aqui no CTI, na UTI do São João de Deus. E a gente acompanhou vários casos assim, realmente. Então, realmente é um caso que faz com que a família inteira se questione, não é? É certo, não é? Deixa a pessoa nesse estado, não deixa? Vamos abreviar o sofrimento, não vamos? O que a gente faz? Né?
Dentro da medicina, né, nessa questão aí de aparelhagem, desliga, não desliga, a gente tem basicamente 3 conceitos, né, que é eutanásia, distanásia e ortotanásia. Né? Eutanásia seria quando você realmente não tem, já tem um prognóstico ali que aliás, não tem prognóstico, então não vai sair daquela situação, desligamos os aparelhos, acaba com o sofrimento, a pessoa morre. Né? Temos a distanásia, que seria uma morte, vamos dizer assim, o prefixo diz vem dizer de algo que é difícil, dificultoso. Então a distanásia seria dar uma morte, ou melhor, querer que a pessoa continue viva. Então, fazer de toda a terapêutica possível, né, para que aquela pessoa continue viva e que, às vezes, cause sofrimento para a pessoa. Nós temos o conceito de ortotanásia, que seria orto, né, certo, boa. Então, causar uma boa morte seria você deixar, né, nem prolongar, nem você chegar e desligar, que seria a eutanásia, e você deixar a pessoa. Deixar ela, vamos supor, se ela tem uma parada cardíaca, você não reanima, né, você deixa. Isso seria a ortotanásia, não prolongar, não dar alimentação e tudo, deixar que aquela pessoa naturalmente vai evoluir para óbito. A questão, ela pergunta, por que ela sofre tanto? Né? A gente sabe se ela realmente está sofrendo. Como ela disse, está só viva por causa dos aparelhos. Se ela está viva por causa dos aparelhos, é porque, provavelmente, né, como é óbvio, está entubada, deve estar sedada. Então, essa dor física, eu não conheço o caso, tá? É uma suposição. Essa dor física, provavelmente, ela não está sentindo, essa dor física. O que a gente tem, né, da literatura, e a gente sabe que esse período é um período de adaptação, às vezes, para o espírito. Essa morte que se prolonga é uma maneira do espírito ir se desgarrando aos poucos do corpo físico, né, para que depois ele tenha esse desenlace de uma forma mais tranquila. Né? Então, às vezes, a gente chegar e abreviar isso, a gente vai estar causando mais transtorno para o espírito do que um bem. Você chegar e realmente acabar, né, a gente acha, porque é uma interpretação nossa, a gente não sabe. Então, é uma interpretação nossa que a pessoa está sofrendo. A gente chega ali e abrevia, né, às vezes a gente está abortando um entendimento que aquela pessoa vai ter na existência dela, que ela só teria passando por aquela situação. É lógico que tem momentos que a gente tem que deixar para que a espiritualidade resolva. Então, eu trabalhava no CTI, né, o Vanderlei está ali, colega nosso, o pessoal às vezes achava que eu era doido, que eu chegava lá, o paciente às vezes estava naquele vai e não vai, eu chegava, dava um passe, não me ligava, os médicos passavam, olhavam, o menino ficou doido, né, mas dava um passe no paciente, dava um passe e sempre pedia, olha, a espiritualidade que está aqui, faça o que tem que ser feito para esse espírito. Né, que for o melhor para ele, né, se tiver que ser abreviado, ou aquele menino, Décio Iandoli, um médico, ele esteve aqui uma vez, e ele que disse isso, né, que às vezes o paciente está precisando só de um passe para que ele chegue nesse desenlace, mas ele faz uma brincadeirazinha que eu não lembrei agora. É um empurrãozinho, como se fosse um empurrãozinho. Então, às vezes, nós temos que dar esse passe, mas a gente deixa para que a espiritualidade desenrole, porque eles com certeza sabem melhor do que a gente o que aquele espírito está precisando. Né? São Luís, né, o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, faz essa pergunta aqui para São Luís. Ele fala assim, alguém que está na beira da morte, né, a gente tem que fazer tudo para que tente salvar essa pessoa, ou é lícito a gente deixá-la morrer? Né, se ela já está bem na beirinha da morte mesmo. Aí o São Luís responde que a gente não sabe qual que é o último momento. Vai que naquele último instante, Deus ainda quer que aquela pessoa continue na sua existência. É o que ele responde lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós não sabemos se isso aqui é o melhor para ela. Se a medicina evoluiu a ponto de oferecer essa terapêutica e manter essa pessoa viva por esses últimos instantes, né, a gente confia, a gente vai lá. Está discutindo, a ética está discutindo, né? Se a gente vai fazer distanásia, se vai fazer ortotanásia, como é que é, vamos fazer muito sofrimento ou não, isso aí está se discutindo. Mas é lógico que eles deixam também a nosso cargo. Então, nós não sabemos o que é bom para esse espírito. Né? Por que ela sofre? A gente não sabe se ela está sofrendo. Às vezes isso aqui é a cura dela. Às vezes está passando por isso, é o que vai melhorar no seu desenlace e que ela já vai sair no mundo espiritual, beleza, tranquila. Então, o que eu recomendo? Né? Chega lá,
pega aqui a água fluidificada, tá? Leva a água fluidificada, chega lá, você vai colocar do lado e vai falar com a enfermagem. Porque de vez em quando, por mais que a pessoa esteja entubada, de vez em quando eles passam uma água na boca, passam uma gás, a pessoa pode estar inconsciente, tá? De vez em quando é feita higiene oral. Então, pega aqui a água fluidificada, leve e deixa lá. E fala assim, olha, quando vocês forem fazer higiene oral, faça com essa água. Entende? Dá um passe, você mesmo, dá um passe. Gente, quando há boa intenção, há ali um espírito querendo ajudar. Então, vai lá, põe a mãozinha na testa dela, faz a sua oração, deixa a cargo da espiritualidade maior, eles vão fazer o que seja melhor para ela. O que a doutrina espírita fala sobre a redução da idade penal? A doutrina espírita não fala nada, nem sobre a redução da idade penal, nem sobre a idade penal. O que a doutrina espírita fala é que a fase da infância é a fase que Deus estabeleceu para mudar a índole das pessoas. É a fase que nós temos mais acesso de transformação daquele espírito, através da educação, através dos exemplos. Então, eu pessoalmente acredito, e a ONG, que atualmente eu sou presidente, estabeleceu um processo, um projeto, que chama Educação na Medida, e a medida socioeducativa é a medida que é dada para o adolescente que comete infração penal, que a gente tem mais oportunidade de recuperar esses espíritos nessa fase do que depois que eles se tornam adultos, que a recuperação é mais difícil. E simplesmente colocar esses adolescentes e jovens junto com os prisioneiros nessas prisões que a gente tem no Brasil, só vai prejudicá-los mais. Então, se a gente pode fazer alguma coisa que nós espíritas acreditamos na evolução, acreditamos na mudança, acreditamos na educação, como Kardec falava, a educação moral, que é muito maior do que a educação de instrução, então a gente tem que fazer alguma coisa nessa época. E é o que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei brasileira, uma lei humana, estabelece prioridade para esses adolescentes e jovens, né, até 18 anos, para tentar recuperá-los, não colocá-los junto com os outros prisioneiros mais velhos. Então, eu, pessoalmente, eu sou contra essa redução. Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante durante essa fase para tentar recuperá-los. Nós, todo mundo, sociedade, ONGs, governo, porque o problema da violência é um problema público, é um problema que afeta todos nós, né? A gente tem medo de sair na rua à noite, aí fala assim, é o governo. É todos nós, o governo tem parte, sim, mas todos nós temos que fazer a nossa parte para tentar reduzir essa violência que está muito grande, né? E muitas vezes a mídia e os políticos aproveitam disso e falam assim, reduzir a idade penal resolve o problema da violência, resolve o problema da criminalidade, resolve o problema da impunidade. E não resolve. É muito mais profundo o problema, né? Nós temos 5 minutos, tá? Porque se hoje a gente vê, por exemplo, crimes variados, tem um menor envolvido e um adulto, o adulto sempre coloca o menor na frente. Mas se reduz a idade para 15 anos, ele começa a pegar o de 13. Se reduz para 13, ele começa a pegar o de 10. Então, não é? A questão é, como o Gilmar colocou, educação, né? Educação. E talvez punir mais drasticamente o adulto que usa menor. O adulto que está ali usando o menor como para assumir a culpa do crime, né? Dá tempo de mais uma? Estamos com poucos minutos. Uma rapidinho, tá? Tá bom? Tá. Então vamos lá, rapidinho. Tem aqui,
Como posso pedir uma correção em minha vida financeira? É uma bola de neve que não consigo administrar. Trabalho e as coisas ficam no mesmo. Parece que é uma influência espiritual. E é assim, sua. Gente, se me apontar hoje no mundo, quem não esteja com dificuldades nessa área, por favor, né? Nações, países, famílias, pessoas. Agora, o fato é que essa situação ela nos aflige muito porque ela cerceia muitas das coisas que a gente acha que são para nós extremamente necessárias. Hoje a gente vê nas pesquisas, do ponto de vista de possibilidade de trabalho melhor remunerado, que as empresas têm tido dificuldades de mão de obra capacitada, não é? As pessoas não se capacitam para poder exercer determinadas funções. Não estou dizendo que esse seja o caso dessa pessoa. E a partir do instante em que se trabalha, não se dá tempo para parar um pouquinho e verificar se está trabalhando direito. Porque não se ganha dinheiro em função da quantidade de trabalho que se faz. Se ganha dinheiro em relação à qualidade do trabalho que se realiza. E se essa função ela está condizente com as minhas expectativas de vida. Então, é um momento de se parar e, mais uma vez, educar-se, de forma que você possa, dentro dos seus parâmetros e dos seus padrões, poder achar o seu caminho, a sua maneira de poder fazer com que as coisas aconteçam. Eu sempre tive muito problema com questões financeiras. Um dia eu comprei um livrinho para mim, Como Ficar Rico em 10 Semanas. É óbvio que eu não fiquei. Mas tinha um capítulo lá que falava assim, sua casa, sua empresa. E nesse capítulo pedia que eu comprasse um livro caixa e administrasse as minhas despesas como se fossem as despesas de uma empresa. Fiz e faço. Sobra dinheiro para eu viajar, sobra dinheiro para eu fazer um monte de coisa. Ou seja, educação, né? Organizar-se, fazer com que as coisas ocorram da melhor maneira. Estou no mesmo trabalho, ganhando relativamente o mesmo, mas hoje, quando eu pondero e coloco na ponta do lápis o que eu ganho, o que eu posso gastar, onde, quando e como, sobra. E sobra de maneira que eu posso fazer 2 viagens por ano. Olha que maravilha. Tá? Então, tira essa ideia de que é influência espiritual aí, ou qualquer outra coisa. Se posicione, tome foco, né? E direcione a sua vida ainda melhor do que você, porventura, esteja direcionando hoje. Marcão, muito obrigado. Tiago, muito obrigado. Muito obrigado vocês que proporcionam esse momento, porque sem pergunta nós íamos responder o quê, né? Então, as perguntas são absolutamente necessárias para que esse momento ocorra. Agradecemos, tá? E vamos passar a palavra para o término do momento de hoje. Obrigado.